Olá a todos! Vamos começar mais uma edição do podcast da Tribo Falou. Meu nome é Danilo e eu estou hoje com 3 convidados para falar sobre Australian Survival, a semana 3, que sinceramente mudou o conceito de muita gente, de torcida e de expectativas. Então vamos apresentar aqui os convidados, o Ingo, que vocês já devem conhecer dos 2 últimos episódios, pode se apresentar. Oi, tudo bem? Eu sou Ingo. Uma introdução muito completa. E em seguida temos Macedo, estou muito feliz com a participação dele. Ele trabalha com Edic no Telegram, das edições dos Estados Unidos. Ele fornece também uma contagem de confessionals. Pode dar uma apresentação, Macedo? Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tem convidados muito falantes, como a gente pode perceber, né? Por fim, a gente tem o Patrick, que ele é um dos integrantes da Tribo Falou. Oi, gente, boa noite. Realmente eu falo muito. Não sei, tá complicado aqui, que eu tô um pouco nervoso. Eu sou meio que a Paige daqui do trabalho, porque eu faço pouco me expresso, mas vou tentar ser participativo. Pode ficar tranquilo que mesmo eu fazendo podcast toda vez eu também fico nervoso, então tá tudo em casa. Então, beleza. Vamos começar com as impressões gerais do episódio. Eu queria que cada um desse assim uma nota de 0 a 10 para os episódios dessa semana. Vocês gostaram, não gostaram? Quais foram as impressões gerais, assim, sem entrar muito a fundo? O primeiro episódio eu achei horrível, daria uns 3 de 10. Agora o segundo eu gostei bastante. Porque, tipo, eu acho que eu tomei muita raiva da Anitta e da Shawnee, porque, tipo, o Benji nem fala. É a primeira vez que fala, já começam a acreditar em tudo que ele fala. Aí eu fiquei, tipo, o que tá acontecendo? Achei, assim, balanceando, assim, uma média dos dois, eu daria uma nota 7, né? Somando e dividindo por 2 aí. Eu acho que foram mais episódios pra nos deixar na curiosidade do que pra contar uma storyline e já encerrar, sabe? Eu acho que eles contaram o início e deixaram, tipo, o final pra gente ficar, tipo, naquela ansiedade que vai ser no próximo episódio. Espero que, né, aconteça, que a Tegan volte, né? Mas, enfim, eu também mudei bastante de torcida, né? Aquela coisa. Eu comecei a semana dizendo, nossa, eu queria merge com, tipo, maioria dos contenders lá. Vai ser bem mais interessante, porque tá muito dividida a tribo. E eu encerrei a semana dizendo, bom, quero Hit, Tegan expulsos dessa tribo, e por mim pode alongar os contenders, pode alongar na merge, não vão fazer falta, sinceramente. Terminei o episódio assim. Então, Australian Survivor é uma novidade pra mim. Essa é a primeira temporada que eu tô assistindo, então, pra quem tem uma bagagem grande de só o Survivor americano, eu senti bastante diferença, até pelo tempo de episódio, que foi muito diferente. Então, assim, pra mim, esses 2 episódios, eles levaram, sei lá, de 0 a 10, 7, todos os 2. Porque eu tô me acostumando ainda com essa questão dos episódios mais longos e tal. Então, o boot dos 2 também não foi nada de muito surpreendente. Então, pra mim, foi tranquilo. Acho que 7. Mas os episódios tiveram bastante críticas, assim, na comunidade em geral, não só do Brasil, mas como o pessoal lá fora que acompanha Survival. E uma das principais críticas é justamente a edição estar um pouco previsível e o airtime está muito concentrado em algumas pessoas. E aí eu queria saber o que é que vocês estão achando disso, porque, por exemplo, o Nicolas Vargas falou que a edição da season é podre e tem com um monte de cena de programa da tarde da vida das pessoas e entrega totalmente quem vai correr o risco de ser eliminado naquele dia. Então eu queria saber assim, o que vocês estão achando dessa edição, já dentro disso que o Patrick falou, de ser um pouco diferente das edições que a gente está acostumado a ver. Tipo, eu tô achando horrível, porque todo mundo tá começando a ver Australian Survivor porque quer fugir da americana, que tá por uma porcaria também ultimamente. Mas aí a gente vai ver que a edição da australiana também tá sendo tão ruim quanto. Tipo, no primeiro episódio dessa semana, parece que só 7 pessoas tiveram confessionários. E tipo, tem uns 40 no cast. Então tá muito ruim.
esse negócio de edição. Pelo menos eu tô achando isso. Tipo, bom, pelo menos assim tá um pouco diferente de Ghost Island, que não ficam só pelo menos nas mesmas pessoas, pelo menos estão fazendo um rodízio, né? Mas tá um pouco abaixo da temporada passada, isso é meio inegável. Mas assim, pelo menos os que já foram eliminados tiveram meio que sua historinha no jogo, né? Nenhum pelo menos dos 6 eliminados oficialmente, assim, não tiveram história, assim. Todos eles tiveram arco, assim, que foi encerrado. Então, assim, eu tenho um pouco de esperanças que os que vão sair mais à frente vão ter a sua história, sua ascensão e sua queda, né? Mais ou menos assim. Eu acreditava um pouco isso em Ghost Island, mas a gente viu na Merge gente que a gente nem sabia que estava no jogo aparecendo para ser eliminada. Então eu espero que no Australian isso não se repita. E isso também deixa um pouco previsível, porque nos faz pensar que as pessoas que não apareceram muito vão durar pelo menos até a Merge ou o meio da Merge, enfim, mas paciência, né? Nesse momento eu nem posso reclamar de tanta coisa, porque depois de Ghost Island, qualquer coisa de survival já tá um pouco superior, né? Mas enfim, tá um pouco abaixo mesmo da temporada passada, isso é indiscutível. Pra mim, assim, o sentimento que fica é que, como são muitos personagens, eles estão meio que tentando fazer isso que o Ingo falou, de tentar criar um arco de história que comece e termine dentro do próprio episódio. Então, realmente, tipo, essa galera que tá saindo agora, eles estão tendo um airtime muito maior para que eles possam, tipo, ser minimamente lembrados. Então, se alguma coisa positiva dá pra gente tirar disso, é que pelo menos, assim, dos últimos 8 eliminados, eu acho que eu conseguiria me lembrar de todos eles, assim, daqui a um tempo. Porque eles tiveram bastante airtime dentro daquele episódio que eles se propuseram a aparecer. Então, acho que o fato de serem mais personagens, acho que isso impacta um pouco na divisão de airtime. Até porque a maioria deles, quando for passar para a fase da Merge, realmente aí é onde eles vão crescer mais. Então essa galera, essa divisão para mim não me incomoda a princípio. Eu não concordo muito nisso, porque tipo, isso de deixar para depois pode acontecer desse depois nunca chegar. Igual o Peter de Australian Survival, todo mundo pensava que ele teria um grande arco pela frente. Realidade, foi o último eliminado, mas ninguém sabe quem é até hoje. Mas as reclamações não ficam apenas na questão da edição. Tem gente como o João Del Duque que reclama também da estratégia e do gameplay. Ele disse que não é possível que vocês estão achando o gameplay dessa temporada boa em comparação com a outra. Não aguento mais ter que pular cena de família e miguxismo. Tá foda aguentar o hype em cima de gente avulsa. Então eu vejo que tem muita gente reclamando da pouca jogabilidade da temporada e que existe um foco excessivo em manter as pessoas por elas terem forças e contribuírem em desafios. E assim, eu queria saber o que vocês estão achando em relação à estratégia. Tá muito pouco, tá impossível de assistir a temporada, o que vocês estão achando? Eu não tô achando impossível de assistir, mas eu acho que tá bem numa vibe meio old school de Survival. Porque eles parecem muito exatamente isso, de querer jogar de acordo com quem tem mais físico, quem pode ajudar a tribo e etc. Eu tô achando assistível, sim. Eu sei que poderia ser melhor se tivesse um gameplay mais elevado, mas o fato de terem personagens cativantes acaba ajudando isso a não ser algo tão ruim. Pra mim, como tem essa diferença do Survivor americano, aqui a princípio eu acho que não vai ter nenhum tipo de mudança de tribo até a Merge, não me surpreende muito esse foco em força, em agilidade, porque se essas tribos se manterem até a fase da Merge, não tem muito como você priorizar mais o lado estratégico do que o da força, porque senão você não chega com ninguém. Então, assim, óbvio que você tem que pensar nos dois lados. Mas quando você vê, por exemplo, todo episódio falando sobre a força de um personagem ou de outro, tipo, como a aliança dos embuches, eles são todos muito fortes e isso é sempre lembrado,
não me é um choque muito grande, porque há uma necessidade de manter a força. Então, para que eles consigam chegar em um maior número. O lado dos contenders, tipo, me agrada um pouco mais, porque como eles têm ido mais ao conselho, então o lado estratégico deles, mesmo que um pouco fraco, ainda aparece mais do que o lado dos champions, que infelizmente acabam ficando com esse lado mais da família e dos VTs. Não, a forma como as coisas têm acontecendo, para mim, que sou um cara de primeira viagem no Australian Survivor, não me incomoda. Assim, até porque me relembra, como o Macedo falou, do Old School Survivor. Então, pra mim tá tranquilo. Mas, tipo, eu acho que até os Champions, eles têm isso de físico, mas eu acho que o social também conta muito. Por exemplo, a Mônica, ela é horrível nos desafios, mas ninguém nunca cogita eliminar ela. Então eu acho que não é só isso que estão usando como parâmetro, sabe? Eu acho que é uma justificativa pra eliminar, tipo, vamos eliminar fulano que ele é ruim no desafio, pra ninguém poder questionar. Eu acho que é mais isso, né? E a outra questão também é que tá tendo muita cena de família e migoshismo. Tem gente que não aguenta mais ver a família do pessoal. Isso tá te incomodando, Igor? Não, sinceramente pra mim não, assim, eu sou um pouco suspeito, assim, porque eu não gosto de temporada de Survival também 100% gamebot. Claro, assim, que a ausência total de jogo também deixa a temporada um pouco tediosa, mas assim, vamos pensar do ponto de vista de quem tá lá jogando. Você tem duas tribos que estão visivelmente se rivalizando. Então, assim, você quer chegar em uma fusão com sua tribo o mais unida possível, sabe? Tipo, a melhor opção estratégica naquele momento. Você não vai querer dividir sua tribo, porque senão vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, em Tocantins, ou então em Samoa e tudo mais, assim. Você perde a maioria, independente se você conseguir chegar com os números ou não. Então, eu odeio dizer isso, mas realmente é a estratégia que eles podem utilizar para conseguirem chegar até o final. Eu acho que os Champions, quem tá no topo da hierarquia lá daquela tribo, que eu acredito que são o Matt, o Steve e a Lídia, estão mais ganhando com isso, porque eles sabem que eles vão descartar eventualmente Shane, Jack, depois na linha de sucessão Mônica, Sam, Shorn. Então cabe a essas pessoas que estão meio que no meio da hierarquia perceberem que eles não são prioridade disso. Eu posso estar um pouco enganado, tá? Mas é uma análise que eu meio que fiz assim por cima dos episódios, né? A gente nunca também sabe como é que tá 100% as coisas lá. Mas eles podem perceber isso e virarem ao jogo. Tudo depende também de quando eles forem postos à prova, irem ao conselho tribal e tudo mais. Então, assim, é meio chato você analisar isso, mas assim, eles estão fazendo certo, os Champions, assim, quem tá liderando a tribo, tá colocando todo mundo em seu lugar, tá fazendo direito. Então, isso que importa, assim. Eles também nunca, fora o match, claro, nunca tiveram contato com nenhum dos contenders. Então, assim, vamos ver, né? Quem sabe rola uma mistura de tribos, enfim, ou twist de discussão, ou qualquer coisa que rola interação entre Champions e Contenders. Enfim, a gente precisa também observar para ver quem tá mais disposto a flipar, não flipar, se manter leal, enfim. A gente também não pode também dizer que vai ficar só pagong e tudo mais. Mas é isso. Eu vejo que muita gente fala dessa união como se fosse algo fácil de se alcançar, quando na verdade é algo bastante complexo. Tanto que a gente vê que as duas tribos tentam fazer essa união, só que os contenders estão claramente divididos. Então não é uma estratégia também fácil de se pôr em prática, porque as pessoas não estão lá para serem deixadas eliminar. Então você, como um grupo, todo mundo tem que estar ali, pelo menos pensando que vai conseguir chegar no final com essa união de tribo. Então acho que tem muito gameplay bom nos Champions que as pessoas não estão acostumadas a valorizar. Mas assim, se vocês estão sentindo falta de estratégia nos episódios, aqui no podcast é um lugar que a gente vai sempre comentar de estratégia, então você já pode dar o seu like e o subscribe no canal.
porque nos próximos podcasts a gente vai continuar analisando todas as jogadas deles. E agora, partindo para o episódio em si, eu acho que a gente vai focar bastante nos contenders, porque eles foram para os 2 conselhos. E acho que a principal storyline desses 2 episódios é a ascensão do Benji como um grande mastermind e totalmente invisível para um Puppet Master, e a dinâmica deles com a tribo. Então, assim, para começar, eu queria saber de vocês o que vocês acharam da Aliança dos Embustes nesse primeiro episódio, no episódio 7. Assim, muitas pessoas falaram sobre o plano deles o plano do Benji ter sido ótimo, foi maravilhoso e tudo mais. Só que, assim, eu queria saber, realmente isso foi bom? Esse plano foi bom pra eles ou não? Eu acho que foi bom pro Benji e pros meninos, mas pras meninas que só seguiram, claramente não foi, tanto que a Anitta tá aí fora. Eu acho que não foi, porque, tipo, a Tegan, se ela voltar, ela vai ficar muito irritada, ela vai fazer de tudo pra acabar com a vida deles. E, tipo, como a gente sabe que o Benji ele não tinha edição nenhuma antes daquele plano, a gente meio que acaba percebendo que a edição dele vai estar sempre conectada com a da Tegan. Então, como telespectador, a gente meio que espera que a Tegan acabe acabando com a raça dele. Então eu acho que não vai dar muito certo. Então, por mais que tenha sido uma ótima jogada a curto prazo, no futuro eu acho que ele vai acabar se arrependendo disso. O Henrique Ramalho falou que pior que, apesar de ter odiado a saída da Tegan nesse episódio, a jogada do Benji foi muito boa, por tirar justamente uma das pessoas que estava pulando de galho em galho e conseguir manipular o trio Cupim. Mas assim, eu queria propor aqui uma análise de se essa jogada foi boa mesmo, porque se a gente for analisar os riscos, ele falou para a aliança oposta eliminar alguém que estava no meio. A chance disso dar errado era muito grande, apesar de ter dado certo. Então, se a gente tirar o resultado à parte, eu acho que essa jogada foi muito ruim pro Benji fazer, porque tinha uma possibilidade de se votar contra ele de, sei lá, uns 85%. Só que infelizmente tinha uns 15% aí das meninas não terem jogado muito bem e acabou dando certo. Não, assim, tipo, ou ele fazia isso, ele ficar parado e o Zeke ia sair. Uma votação de 5-4. Então, assim, tem que também perceber, se ele não fizesse nada, ele ia fazer o quê? Ia deixar 2 aliados dele saírem? Porque, tipo, ele ia sair perdendo da mesma forma. Eu acho que ele fez certo, sim, na medida do possível. Ele fez pondo lobotomia, uma lavagem cerebral na cabeça daquelas meninas. Eu particularmente me decepcionei muito com principalmente a Chun-Li, que eu achei que ela tinha se sacado muito bem naquele episódio da eliminação do Steve, tanto que eu martelei que as meninas fizeram certo em manter o alvo no Steve, porque elas não seriam pintadas de quem estaria atacando, e sim de traídas, porque os meninos não seguiram o alvo comum, e sim miraram na Paige, que ainda tentou flipar. Enfim, tipo, acho que ele acabou acertando, assim, nos 2 episódios, assim, não é pra comentar do segundo, mas, assim, do primeiro, acho que ele fez certo, sim, tudo mais. Foi um pouco arrogante, foi, mas, assim, você vê que quem tá sendo alvo disso tudo nem é ele, sim, o Zeke, tudo mais, assim, eu não sei, claro, se depois a Anitta ou a Tegan voltarem, enfim, o que é que elas vão fazer, mas até então tá tudo ok pro Benji, até então, até porque os meninos têm os números, né, já que a Paige provavelmente tá mais escorada com os meninos, mas depois ficou mais com as meninas, mas enfim, até o momento tá assim, ok a situação dele. Eu acho que ele fez direito as 2 jogadas, regardless, assim. Eu acho que ele teve o instinto correto de que ele deveria agir, mas eu acho que ele arriscou desnecessariamente falando que eles estavam mirando na Anitta, ou não sei o que. Eu acho que ele deveria ter argumentado mais no sentido de que eles precisavam se unir contra essas pessoas que estavam no poder, e eu acho que isso poderia ser suficiente, tá? Mas, assim, não tem como jogar sem risco total, né? Eu discordo um pouco de você, porque, tipo, ele poderia sim falar isso, mas ele tinha que dar alguma certeza, porque, tipo, elas estavam meio cegas, elas iam seguir com a Tegan. Então ele falando aquilo, elas não iam chegar na Tegan e falar, você tá falando isso? Porque, tipo, não tinha bem o que fazer. Então eu acho que ele fez exatamente o que ele tinha que fazer naquela hora.
Por exemplo, se ele fosse tentar fazer algo com a Tegan ou com o Hit, eles são mais inteligentes, aí eles não iam cair. Então, como ele sabia que a Anitta e a Chun-Li eram mais burras, então o plano acabou dando certo. Exatamente. Tipo assim, se ele jogasse isso da Anitta pra Tegan, isso é um demérito, tipo, muito dela, sabe? Da própria Tegan, porque ela não conseguiu construir confiança suficiente nas meninas. Elas caírem em um boato feito aos 45 do segundo tempo pelo Benji, quer dizer que a Tegan teve uma falha social, tipo, gravíssima com as meninas, porque ela não construiu muito bem a relação dela com as meninas. Apesar da Anitta ter falado que até confiava na Tegan no conselho que a Diana foi eliminada. Mas, tipo, de repente, do nada, ela acaba flipando na Tegan. Então, será que ela confiava mesmo, assim, na Tegan e tudo mais, assim? Tem questões psicológicas e comportamentais. Aí, obviamente que tem, mas assim, se a Tegan realmente tinha um jogo de cintura, um jogo social, mas com as meninas, ela errou muito feio, porque um pequeno boato que tinha um fundão até de verdade, tipo, acabou com tudo, sabe? Aham. Outra questão envolvendo o Benji é que muita gente passou de amá-lo por ser irmão da Annalise, por já ter vindo pro Brasil, por ser alguém carismático em algum grau, pra achá-lo muito arrogante, entendeu? Tipo, por exemplo, o Vitor Moura falou que você vê quando um jogador é medíocre, quando acerta uma big move, e este ainda tendo 32 dias pela frente e fica todo pulposo por conta de uma jogada. As expressões e o jeito que Benji ficou no TC fazem ele dormir. Tem muita estrada pela frente. E também teve muita gente comparando ele com o Luke. O próprio tweet do programa tentou fazer essa comparação dos dois. E aí, o que vocês estão achando? Achando muito arrogante? Acharam ele chato? Minha visão do Benji até o momento é que eu acho que ele tentou muito se mostrar como um grande jogador e como meio que o líder da aliança dos embuchos, porque dentro dos contenders meio que eram até a eliminação da Jenna, eram meio que 3 grupos muito diferentes. Aí você tinha as meninas de um lado, os meninos do outro e o trio da Tegan, do Riff, da Jenna no meio. Então eu acho que ele, pensando numa futura merge e como alguém que as pessoas iriam procurar para propor alianças ou propor alguma ideia, eu acho que ele tentou dar esse pontapé inicial. No Tribal Council, realmente ele foi bem arrogante, mas eu acho que essa arrogância também tem a ver com o fato de o Tribal Council da Tegan foi justamente um que eles não sabiam que a ideia da Exile Island ia começar. Eu acho que eles não tinham nem ideia de que ia existir esse twist no jogo. Então, era meio que uma forma dele ser um pouco mais arrogante, porque ele tinha confiança de que a pessoa que eles iam votar iria ser eliminada. Então, foi meio que uma arrogância não calculada, eu diria. Então, era até esperado, né? No caso dele, ver o plano dele em ação e tomar como orgulho para si. E sem contar que nos contenders são tantos embustes que o Benji acaba sendo alguém ótimo. Só mais um. Gente, a gente tá bem ruim, né? Sim, e agora partindo para a Aliança do Cupim, a aliança mais querida do começo do jogo, parece que as coisas mudaram totalmente de clima. Eu vi muitos comentários destroçando o gameplay das 3. E, por exemplo, o Henrique Ramalho falou que o trio Cupim está morto. Como é que elas conseguiram ser manipuladas pelo Benji? Me poupem. E a Daline Matsunaka falou: cupizeiras trouxas demais, 500 anos de survival e ainda não aprenderam que quando alguém fala fulano falou isso, você tem que ir confrontar o fulano. Então assim, clima bem hostil, elas saíram de favoritas e a maioria da torcida para chacotas, né? Agora estão do lado da Paige. Só não são mais odiadas porque tem o Zack naquela tribo, né? Porque senão seriam um top 3 mais odiadas. E assim, eu queria saber assim, qual a mudança radical que teve, né?
que vocês acharam de, do nada, elas começarem a cair nesse papo do Benji, do Rob, e também da gente ver que elas simplesmente passaram a contar com a Paige, estavam simplesmente confiando 100% nela. Vocês entenderam essa mudança? Algum motivo para que isso acontecesse ou não? Tipo, eu discordo um pouco do comentário aí que falou que tem que confrontar. Eu acho que poderia até causar um problema até maior esse negócio de confrontar. Igual nós vimos em Ghost Island com a Laurel e a Desiree, né? Então, tipo, eu acho que é bom pensar ao invés de confrontar. Será que ela quer mesmo mirar em mim? Será que ela vai fazer isso? Então, mas agora ir confrontar, eu acho que é uma jogada muito arriscada que pode voltar pra você de uma forma terrível. Sempre vale a pena usar o cérebro, né? Acho que é uma parte importante de jogar Survival. E tipo, em Millennials vs Gen X, no episódio que a Lucy foi eliminada, aconteceu uma situação bem parecida com essa. Então, assim, as meninas não sabiam se aquilo era verdade ou não. Por isso que eu falei que aquilo foi um demérito da Tegan. Agora, tipo, assim, não foi só isso que provou que aquelas 3 meninas cometeram, tipo, erros, sei lá, básicos de survival. E eu acredito muito que as 3 estão muito perdidas. E a gente vê no episódio seguinte que a Fenella queria votar no Zack pura e simplesmente por ele ser uma pessoa insuportável. Não que isso não seja uma razão plausível, né? Eu também gostaria de ver o Zack eliminado, né? Mas assim, em termos de jogo, como é que tu vai convencer uma pessoa, você quer eliminar outra dizendo que ele é chato, é insuportável? Tipo, amiga, BBB pra lá, tipo, sério. Então, assim, pra mim as 3 estão perdidas. Mas a gente vai falar disso mais na frente. Vamos focar. Agora eu quero saber se alguém entendeu como a Paige passou de inimiga número 1 para a BFF de todo mundo. Ela fez certo. Social perfeito, né, amor? Fez certo. Se deitou, se fingiu de morta, se escorou e pronto. Agora ela é swing vote até, porque tem 7, 3 de um lado, 3 do outro, ela no meio. Melhor jogada. E eu acho que era isso mesmo que ela queria, porque com a Anitta na tribo, ela não era a pessoa mais fraca. E com toda essa questão de vamos manter a tribo forte, a Anitta ainda era alguém mais fraca do que ela. Então, ela ter sobrevivido ao último Tribal Council dela, tipo, meio que deu um gás, porque ela não é a pessoa mais querida da tribo. Eu acho que ela tem uma ideia errada das coisas. Pra mim, a sensação que fica é que ela acha que ela tá inclusa em tudo, em qualquer um dos 2 lados. Exatamente. Sendo que, tipo, não é meio essa vibe. A vibe temos 3 meninos de um lado e 3 meninos do outro e a gente precisa dela. No momento que não precisar mais, tchau. Mas nesse momento que eles não precisarem mais dela, ela pode simplesmente flipar pros Champions. Então ela tá fazendo tudo certo até agora, eu acho. Sim. Eu só acho que ela precisa melhorar um pouco a percepção dela de jogo. Porque sim, ela pode flipar pros Champions, mas ela vai ser tipo um Cochrane da vida que vai flipar e assim que acabar todo o lado dos contenders, ela vai ser eliminada. Então, tipo, não vai adiantar de nada. E assim, eu queria falar agora do papel da Chun-Li e da Fenella nesse boot, porque a Anitta em si não estava presente na conversa que falaram que ela ia ser alvo. Foram a Chun-Li e a Fenella que trouxeram essa informação pra Anitta, e eu acho que foi o que fez a Anitta acreditar mais que isso poderia ser verdade. Eu queria saber, daquela conversa que a Chun-Li e a Fenella tiveram, vocês acham que existe mesmo a possibilidade de surgir um F4 das duas com Robin e Benji? Vocês acham que isso é interessante e que elas tomaram a decisão acertada de tirar alguém do Power Couple agora ou não? Não, estão em minoria, estão fodidas. Tipo, se bem de pensar bem, assim, é uma boa levar a Zack pra final, Gold perfeito. Quem é que vai botar nome desse? Ainda mais se tiver um júri majoritariamente feminino. Ninguém vai botar no Zack, sabe? Ninguém. Pelo menos nenhuma mulher vota nele. Então, assim, ele meio que já perde cerca de metade dos votos, enfim. Então, assim, eu acho que elas perderam, tipo, muito, assim. O Benji lavou, tipo, o cérebro das 3, assim, de boa. E ele deu uns confessionários dizendo que Chun-Li é facilmente manipulável. Isso é bem arrogante, bem errado, assim.
mas te irrita mais quando você vê a própria Shonin agindo de forma a reafirmar tudo aquilo que o Bendy fala. Então você fica, puta que pariu, menina, me ajuda a te defender, por favor. E aí a gente fica nessa, sabe? Por isso que eu falei, passou esse período de tempo todo e eu consegui me decepcionar com absolutamente todos os contenders. Todos, não tem uma exceção ali que eu não olhei pra cara e disse, porra, cara, tu tá fazendo merda. Acho que todos nós concordamos, né? Que faltou um pouquinho de pensamento ali. Então vamos assim, dizer que realmente existia essa desconfiança que o Tiga e o Riff iriam contra a Anitta e que elas iam ficar na dependência deles dois e elas não queriam que isso acontecesse. Então, assim, a opção que elas tinham poderia ser sugerir para eles irem no Riff, já que a Tinga era mais próxima das meninas, era uma possibilidade. E também eu acho que elas perderam a oportunidade de fazer uma votação 4-3-2, onde 4 votos seriam Bella e da Paige, das 3 mais a Paige, do Zack. 3 votos dos meninos iriam na Tiga, e 2 votos da Tiga e do Riff eles não saberiam onde iria. Então acho que elas tinham total controle dessa votação, mas não souberam, assim, se certificar de que, tipo, eu vou continuar com a minha palavra com a Tiga e com o Riff e vou ver se realmente essa história é verdadeira. Vocês acham que isso era uma possibilidade melhor do que o que aconteceu? Eu acho que elas não tinham como contar que o voto da Paige iria junto com elas no Zack. Porque a Paige continuava ainda uma incógnita, mesmo ela tendo sido traída pelos meninos, ela no final acaba votando na Tiga, né? Então, de alguma maneira, os meninos tinham algum tipo de controle ou pelo menos algum tipo de influência sobre ela. Assim, eu prefiro acreditar que a Fenella é a que pensa mais ali das 3. E que talvez isso tenha passado pela cabeça dela, até porque a Anitta confiava 0 coisas em cima da Paige. Então eu acho que era mais uma questão de temos 3 de um lado e 3 do outro, com 2 votos no meio que seriam Tegan e Rifa. Tipo, é quase como se fosse a merge de Game Changers. Entendeu? Ao invés de um grupo atacar o outro grupo, eles tipo meio que decidiram atacar a galera que tava passeando. Assim, acho que o meu ponto é que elas meio que ficaram dependendo dos meninos, ao invés de depender do voto da Tiga, do Riff ou da Paige, entendeu? Acho que elas saíram da posição de decidir o que ia acontecer e de controlar os números e passaram a uma posição de dependência. Não sei se isso faz sentido. Faz assim, eu entendo os riscos que o Tavares assim mencionou, porque assim, a Paige, ela me lembra bastante o Zeke em Game Changers. E eu acho que ela será eliminada justamente em alguma ocasião similar ao do Zeke, tipo, ela vai ajudar algum grupo a ter maioria no conselho seguinte, beijo, tchau. Vai ser mais ou menos assim. E a confiança dela, então assim, é bastante questionável, tudo mais assim. Mesma coisa do Hit e da Tegan. Eu acho que a Tegan deveria ter contado para as meninas, já que ela iria votar com elas, no matter what. Tanto que ela mencionou 2 vezes para o Hit, dizendo, você vai votar na Anitta, mas eu vou votar no Zack. E ele vai ser eliminado 5-4. Então vai ficar tudo bem. E era uma jogada interessante para eles dois, porque eles teriam informações dos dois lados. Só que eu acho que faltou justamente a comunicação dela com as meninas. Ela dizer, meninas, é o seguinte, eu tô votando com vocês no Zé, que a gente tem maioria, ele vai ser eliminado, e o Hit vai votar na Anitta justamente para se fazer de que tá do lado dos meninos, mas na verdade ele tá comigo, tá com a gente, então tá tudo ok. Tipo, se ela contasse isso antes do Bendy soltar essa informação para as meninas, elas iam receber isso, iriam olhar pra cara dele e rir da cara dele, porque dizer, hahaha, tu tá sendo feita de palhaço. Eu acho que, pra mim, quem, fodeu o próprio jogo foi a Tegan, foi comunicação 0. Ela quis bancar a wildcard do jogo e querer, brincar de Officer Sarah, ficar indo pra um lado pro outro e tudo mais. E a gente sabe que jogo assim não dá certo, dificilmente dá certo.
Eu não vejo totalmente apenas como falha do jogo da Tegan, mas eu vejo mais também como burrice das três, porque, tipo, por mais que a Tegan não tivesse se comunicado com elas, o erro acaba sendo delas também, porque elas se ferraram com isso também. Então, se elas se pensassem, então talvez não, seria a verdade, tudo seria melhor pra elas, porque o Zack poderia sair naquele, o Benji no próximo, e aí vida que segue. Agora tá todo mundo na lama. Então acho que tá na hora da gente falar da Parents Alliance, né? Que eu acho que eles não foram só alvo do voto dessa semana, mas também eles poderiam mudar todo o cenário do que aconteceu, como o Igor falou, e acabou que eles falharam em alguns aspectos. Então assim, primeiro a gente viu que eles conseguiram encontrar o ídolo, o Riff encontrou o ídolo e a Tegan ajudou ele a encontrar, então a gente já teve noção de que essa aliança entre os dois é muito forte. Eu acho que é uma das alianças mais evidentes que a gente tem no programa até o momento e uma das mais leais que eu possa pensar. E aí eu queria saber de vocês sobre a decisão de votar separado. Vocês acham que isso adianta alguma coisa? Porque eles estão convivendo 24 horas lá. Então eu acho que já estava muito evidente que eles eram uma dupla e que eles iam jogar juntos, e eu acho que votar separado não ia mudar muita coisa. Eu também concordo, porque, tipo, não é tipo jogo de internet de que você pode simplesmente esconder que você fala muito com alguém e podem votar separados e tá tudo bem. Não, ali você convive com a pessoa 24 horas por dia, como você acabou de falar. Então, se eles só votarem separados, vão ficar só tipo, são burros. Não que estão jogando juntos. Ou então até pode gerar mais alvo, né? A pessoa pode pensar, nossa, eles estão jogando tanto que estão votando separado para a gente tá dependendo deles sempre. Então acho que pra mim não teve muita lógica. Alguém de vocês quer complementar? Eu não sei, eu fico um pouco com a sensação que talvez a Tegan não tivesse tanta clareza como nós, público, temos do jogo, de que eles dois estavam sendo visados. Porque a impressão que me dá é que eles dois formaram um grupo muito forte com a Jenna. Então, até aquele momento, até a eliminação da Jenna, tinham 3 grupos muito, muito claros em que o grupo deles era o grupo de swing vote. Então, os 3 ou iriam bandear pro lado das meninas, ou eles iriam bandear pro grupo dos meninos. E aí, no momento que eles são meio que forçados a eliminar a Jenna, eu não sei se a Tegan ficou com a clareza de que eles dois iriam ser vistos como votos juntos. Eu acho que ela deve ter ficado um pouco com a sensação de que a galera iria presumir que ela iria pro lado das meninas, por ela ter mais proximidade com a Anitta e com a própria Fenella e tal, e que o Riff iria pro lado dos meninos. Então eu acho que na hora que eles pensaram em votar separado, porque o próprio Riff fala, eu não posso ir contra os meninos agora. Então, alguma aliança ou alguma influência, pelo menos o Riff ainda tinha com os meninos, ou pelo menos ele achava que tinha. Então, para mim, eles votaram separados justamente para tentar manter essa possível confiança que ainda tinha. Faltou um pouco assim também de descrição na parte da Tegan. Inclusive no próprio episódio da Jenna, ela mesma chega e interrompe uma conversa do Hit com o Zack e diz: ei, eu preciso conversar com o Hit. Então o Zack sai e ela começa a falar. Então essas pequenas atitudes realmente é que deixam meio que na cara um F2 e tudo mais. Claro que também são momentos assim, ok, é uma conversa de 3 minutos em uma gravação de quê? De 2, 3 dias. Mas assim, você percebe que as pessoas mais aliadas, mais próximas, convivem mais, sabe? E o Australian Survivor é legal, inclusive foi uma coisa que já comentaram, eles mostram justamente como que as pessoas vão conversar umas com as outras. Eles vão andar juntos, vão fazer as coisas do acampamento juntos e tudo mais. Assim, eles mostram de maneira assim bem sutil, não é que nem um americano que tipo, já aparece a cena tipo feita das duas pessoas conversando e tudo mais. Isso é meio natural e também tipo te faz perceber como que as relações acontecem
se vão se formando, sabe? As pessoas acabam saindo para fazer alguma coisa do acampamento, ou acabam indo se lavar no mar, ou tomar sol, e aí lá acontecem as conversas estratégicas, assim. Isso é bem legal de perceber e tudo mais. Então, com relação a isso da Tegan, eu acho que foi mais ou menos isso. Eu acho que realmente ela teve um erro aí de percepção de jogo. Eu acho que ela realmente não estava meio que centrada qual era a posição dela, era uma posição de responsabilidade. E mais do que nunca, ela precisava também ser bastante transparente com o lado que ela iria seguir, pelo menos leal naquele conselho tribal, sabe? Para não permitir que acontecesse o que aconteceu, né? O Benji se aproveitou, ele foi muito esperto e cooptou as meninas pro lado dele, mérito dele, demérito dela, do Rita e das 3 meninas. Enfim, eu acho que a gente comentou assim bastante. Eu acho que dava para eles terem evitado que o plano acontecesse com essa comunicação que o já citou, e aí se ferraram. Enfim, ocorreu o conselho, a Tinga tomou um blindside, e aí a gente também soube antes que tinha a twist da Exile Beach. O que é que vocês acharam da twist e quais as expectativas? Foi uma boa maneira de fazer episódios sem eliminações? Tipo, eu acho desnecessário. Porque, tipo, eles já são 26 episódios de uma temporada, mais ou menos. E não faz sentido fazer tudo isso de episódio, sendo que eles não precisam. Então, esses episódios sem eliminação são simplesmente inúteis. E como eles não foram tão bons assim, eu acho que a gente poderia simplesmente ter ficado sem assistir, que nossa vida não mudaria em nada. Vou ser bem parcial, vou dizer, tipo, amei, porque vai fuder com uma aliança escrota, né? Mas assim, tipo, seria bem, tipo, chato, né? Você traçar um plano perfeitinho e depois você saber que iriam 2 pessoas para uma Redemption Island, entre aspas, né? Elas iriam trocar informações e provavelmente, né, seu nome iria rodar lá e a pessoa iria voltar e, né, iria praticamente te ferrar. Então, assim, é bem mal, assim. Mas, assim, eu preferi isso a twist de expulsão ou mandar gente pra procurar super ídolo e cair nas mãos, tipo, de uma pessoa como caiu da temporada passada, enfim. Então, assim... eu gosto do Ocean Survivor porque tem mais episódios, mais tempo de trabalhar os participantes e tudo mais. Melhor que os 14 que o americano tem. Então eu prefiro, né? Não sei mais como foi o que eu falei, como começou um arco, assim, tudo mais. Então, assim, sei lá, pra história, assim, pro enredo da temporada foi interessante. Pra questão de jogabilidade, eu digo nem tanto. Eu só comemoro porque a gente pode dar graças a Deus que o Russell realmente aí não vai voltar mesmo. E no conselho da Tigre, acho que a única outra coisa que chamou a atenção, além das caras chocadas que ela fez, foi o Zack, o confess dele, né, o voto confess, falando que arrogância e ignorância são 2 atributos que ele não valoriza muito em mulheres. E o voto era na antiga, né? Não, ele como homem pode, né, ser arrogante, ser tudo de ruim, agora ela mulher não. Se você, tipo, considerar apenas a frase nua e crua sem nenhum tipo de contexto, tá certo. Porque arrogância e qual foi a outra palavra mesmo? Até esqueci. Ignorância. São, assim, características desprezíveis não só em mulheres, mas em qualquer tipo de pessoa. Então, assim... Mas, assim, se você vê a semântica, o contexto que aquilo aí tá inserido, foi completamente escroto da parte dele falar, sabe? Na verdade, nem me surpreendi ele falar uma coisa desse nível, né? Porque a gente já viu, né, antecedentes do Zack se portando dessa maneira, completamente rude, completamente troglodita, sabe? Nojenta, asquerosa. E, enfim, tipo... Eu realmente quero ver esse cara sendo escorraçado. Eu até quero que ele chegue na final e perca com nenhum voto. Pô, mas aí ele vai ganhar dinheiro com isso. Pô, ele tem que sair o quanto antes. Ah, é verdade. Sem 1 centavo, de preferência. Ou pré-júri, né? Pra não ir pro júri e depois ficar se achando a pica das galáxias lá, porque eu vou decidir quem vai ganhar. E aí a gente vai passar agora pro segundo episódio, que foi mais ou menos a continuação desse episódio, né? As consequências dessa jogada e de tudo que aconteceu no episódio anterior com a twist da Exile Beach. Então, eu acho que nesse episódio os
personagens principais foram o Riff e, em segundo plano, eu queria falar da Paige. Mas assim, do Riff eu acho que muito dos telespectadores passaram a torcer por ele e agora tá todo mundo achando que ele é o único contender que presta, que sobrou, e acho que a maioria das pessoas comemoraram a jogada que ele fez. Então assim, considerando que ele foi enganado no CT passado, vocês acham que o movimento dele em tentar botar a Anitta pra salvar a Tegan foi um bom movimento pro jogo dele? O Bru Lavoisier, por exemplo, falou que espera que o Riff entenda que foram os boys que tapearam as cupizeiras e que ele se junte oficialmente às meninas. Vocês acham que essa era uma possibilidade melhor pra ele do que o que ele estava fazendo? Bom, eu acho que agora, com a volta de quem ganhar o duelo, porque assim, pelas cenas dos próximos episódios, a gente já sabe que a Anitta e a Tegan vão conversar e vão colocar tudo em pratos limpos o que de fato aconteceu. Então, na verdade, qualquer uma que voltar vai ser benefício pro jogo dele. Assim, óbvio que a Tegan voltando é de fato uma pessoa que ele confia. Então é alguém que ele sabe que ele pode contar pelo jogo todo. Mas eu acho que até mesmo se a Anitta voltar, não é de todo ruim, porque ficam 3 meninas, o Riff trocando de lugar vira 4, a Paige, ela meio que vai pra onde ela acha que o lado mais forte, e os 3 meninos vão ficar pra depois, entendeu? Com o Zack sendo o primeiro voto. Então, assim, acho que foi uma jogada boa dele, sim, porque como ele não tem como saber qual vai ser o tipo de duelo, ele tentou dar uma chance maior pra que a Tegan voltasse. Assim, eu particularmente pensei que essa jogada talvez não fosse a melhor pra ele, porque eu acho que a Tegan voltar pro jogo talvez não seja a melhor opção a longo prazo pra ele. Eu vou explicar. Eu acho que ele já estava sendo visto como um power couple. Eu acho que se ela voltar, esse alvo volta pra ele com toda a força. Então, eu acho que fazer tamanho esforço para que uma pessoa volte e o alvo volte pra você, talvez não seja a melhor jogada. Não sei o que vocês pensam a respeito disso. Talvez ele esse provado pras meninas, olha, a gente tinha um combinado na passada, a gente não queria ir contra vocês, eu acho que a gente deveria fazer assim, explicar a situação e usar do ídolo para tirar um deles, talvez isso fosse melhor para ele a longo prazo, para se desvincular da Tegan. Vocês acham que isso faz algum tipo de sentido? Faz sim, pra mim faz sentido, só que eu acho que a edição tenta mostrar que o Riff é um cara de confiança. Então eu acho que mesmo que isso fosse a jogada mais clara pro jogo dele, de eliminar, de deixar a Tegan por conta própria, para que ele não ficasse tão visado, eu acho que ele não faria isso, como ele não fez. Porque ela é a única pessoa que ele de fato confia. Então, mesmo que isso fizesse mais sentido a longo prazo, e eu concordo que realmente faz mais sentido, eu acho que ele não conseguiria abrir mão dessa possibilidade. Porque ele poderia ter mandado um dos meninos pro duelo. E aí deixar a sorte com a possibilidade de um dos meninos ir embora. Mas isso também deixaria a sorte fazer a Tegan ser eliminada. E eu acho que essa não seria uma decisão que ele tomaria agora, pelo menos. É verdade. E tipo, iria voltar uma pessoa, assim, teriam chances maiores de voltar uma pessoa que ele eliminou, né? Não iria voltar uma pessoa, assim, que estava com ele e saberia da verdade. Então, assim, no curto prazo, assim, a Tegan voltando pode ajudar ele, sim. Agora, claro, ele precisa trabalhar um pouco mais, de deixar outras alianças muito óbvias, porque é óbvio que os 3 meninos estão juntos, as 2 meninas estão juntas e tudo mais, assim. Então, assim, ele precisa realmente tentar tirar esse alvo e tentar deixar as outras 2 alianças meio que incomunicáveis. Por isso que foi uma falha muito grande dele e da Tegan.
porque a partir do momento que o Bendy estabeleceu qualquer tipo de comunicação e de possibilidade de trabalhar com a aliança do Cupim, o poder que ele e a Tegan tiveram, babau, foi embora. Então, teve essa falha dele sim. Com relação à jogada dele, pra mim foi boa. Ele fez assim, tudo que tava próximo dele. Poderia ser melhor se ele tivesse mandado a Paige no lugar da Anitta, porque assim, a Paige, a gente tá cansado de saber que ela é péssima em qualquer tipo de desafio, péssima. E também, numericamente falando, assim, em se tratando da possibilidade do retorno da Tegan, deixaria ele e a Tegan em uma posição muito mais privilegiada antes de deixar a Paige no jogo, porque agora, se a Tegan voltar, por exemplo, ou até se a Anitta voltar, eles estão dependendo da Paige, sabe? A Paige tá praticamente salva por mais um conselho tribal, né? Mas conhecendo os contenders, eles podem eliminar qualquer um praticamente sem critério algum, que tá beleza. Mas, tipo, a tribo dos contenders é bem complexa, falando de números assim e tudo mais, porque eu tinha falado no último podcast que o que seria mais previsível de acontecer, né, seria justamente descartarem a Paige em uma votação unânime, né? E, de repente, a Paige agora é voto de Minerva, né? Então, assim, por isso que a gente fala, né, jogar Survival não tem fórmula, não tem equação matemática, não tem nada, são tantas variáveis que é impossível você conseguir planificar tudo isso em uma tabelinha, uma receitinha ou qualquer coisa. E isso que faz Survival ser um jogo, assim, muito bom de se assistir. Eu queria falar da Paige justamente por ela ter saído dessa posição de total vulnerabilidade e agora as pessoas precisam do voto dela para que os planos aconteçam. Pelo menos eu acho que nas próximas 2 votações. Se o mais óbvio acontecer. Então assim, a Paige continua sendo um voto livre, pelo que eu entendi. E o que me surpreendeu nesse episódio em relação a ela que ela estava parecendo concordar com o argumento de eliminar as pessoas mais fracas na tribo, no caso a Anitta. E ela até fala que tinha que se livrar da Anitta por ser a mulher mais fraca. Então acho que tá faltando ainda muita percepção no jogo dela, como já falaram aqui, porque ela é uma mulher e ela é fraca nos desafios. Ela tomou votos. Tomou votos por causa desse motivo. E os meninos falaram isso pra ela, que achavam que ela era fraca nos desafios. E aí ela quer dar um confesso falando que queria se livrar da Anitta por ela ser a mais fraca, a mulher mais fraca ainda mais. Então assim, eu não tô entendendo. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês estão achando? Tipo, eu acho que ela falou aquilo mais por causa do que ela queria se salvar, sabe? Então ela jogando a Anitta na roda foi tipo a Kelly com o Terry, mandando ele pra debaixo do ônibus. Então, tipo, eu acho que ela não tava assim, tipo, temos que eliminar os mais fracos. Mas sim, a Anitta, só por saber que ela seria mais vulnerável nos desafios do que a própria Paige. Então eu defendo a Paige nesse sentido. E assim, uma dúvida que ficou é se a Paige votou na Tegan e agora no Riff por causa das meninas do trio do Cupim ou do trio Escoto. Isso foi uma coisa que o Henrique Ramalho pontuou no grupo. Vocês acham que ela tá mais pendente para que lado ou se ela ainda é impossível de ler? Eu acho que ela ainda tá um pouco difícil de ler. Assim, a minha opinião sobre a Paige é porque eu tenho uma certa tendência a gostar mais das pessoas que têm um pouco mais de dificuldade ou são um pouco mais visadas no jogo. A Paige, dentro dos contenders, ela é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa que eu gosto de assistir, porque, assim, por mais que ela seja fraca nos desafios, eu ainda acho que ela tenta, ela se esforça, e ela não se esforça só para ganhar o desafio, ela se esforça para não ser a mais fraca. Então ela tenta de todas as formas. O desafio que as meninas tinham que puxar ela do poste, assim, era claro que ela tava, tipo, tentando. E ela não queria deixar essa impressão dela ser fraca. Então eu acho que depois que ela tomou o blind dos meninos, que ela achou que ela tava com eles, e foram justamente eles que tentaram eliminar ela deu meio que uma sacudida e tentou ver quais eram as possibilidades que ela tinha ali para jogar.
Então, tipo, no momento, eu acho que ela tá mais pro lado das meninas. Mas isso não significa que ela tenha descartado os caras de vez. Porque eu acho que ela não pegou ranço, por assim dizer, deles. Eu acho que ela ainda vê neles uma possibilidade de aliança. E foi o que o Macedo falou. Eu acho que ela concordou com o argumento de que a Anitta era mais fraca, porque esse era o argumento. Qualquer outra coisa que eles falassem, ela concordaria da mesma forma. Então, falando mais dos embustes, da aliança dos embustes, dos rapazes, nesse episódio, a gente vê que o Zack está mais de acordo com o Riff, que eles deveriam eliminar a Anitta, por causa dos desafios que ele não aguenta mais perder. Mas a gente vê que o Benji e o Rob mudam a estratégia e fazem com que o voto seja do Riff. E aí, quem é que estava mais certo? O Zack? Ou vocês acham que o mais correto foi o que acabou acontecendo e o Benji e o Rob tinham razão de querer eliminar o Riff nessa rodada? Estão certos, sim, porque já que ia voltar uma pessoa, vamos mandar logo quem já sabe que é Boron. Não vamos enganar mais 3 pessoas e deixar a tribo inteira contra a gente. Então, assim, eles acertaram. E digo ainda mais, também meio que acertaram em não dar throwaway vote, porque eles sabiam que o Riff ia votar na Anitta. Então, se ele tem ido, a idolada vai ser a Anitta, porque as meninas também vão votar junto. O ônus ficou justamente com as meninas, de não darem 2 votos soltos no Zack, sabe? Como a Fenella tentou fazer. Então, assim, na medida do possível, assim, o Benji fez certo, porque a Anitta, caso ela volte, ela não vai poder se queixar dizendo que os meninos ficaram contra ela, porque quem votou nela as 2 vezes foi o Riff, não foi nenhum dos 3 meninos e tudo mais. Então, assim, diante dos fatos, assim, eu acho que o próprio Benji, ele mais acertou do que o outro. Teve alguns riscos, óbvio que teve, mas assim, não tinha muito o que se fazer, né? Para os meninos era óbvio, vamos tirar o que falta. E era isso. Inclusive a Chunin fala a gente tem que eliminar o Riff, porque qualquer um dos 2 que votar já é o próximo voto da tribo, o voto mais fácil. Então eu acho que realmente o Riff era a melhor opção para basicamente todo mundo, só tinha a questão do ídolo que eles não chegaram a cogitar. Mas ainda dentro da aliança dos rapazes, eu acho que ficou um pouco claro agora pra gente que o Zack não é o líder e a edição estava tentando mostrar pra gente. Na verdade, ele parece estar sozinho, porque do jeito que foi mostrado o voto chegando até ele, foi mais uma coisa de último momento, o Benji falando que o voto ia ser no Riff. E que ele estava avisando porque sabia que eles confiavam, havia confiança entre eles 2. Então, o que é que vocês acham dessa cena? Isso é um indicativo que esse F4 do Rob, Benji, Fenella e Chunin pode acontecer mesmo? Ou não? Foi só porque o Zack não podia estar atrelado à votação em si? Eu acho que pode acontecer sim, porque, tipo, se elas tentarem um blindside contra o Zack, eu vejo que o Zack sai e depois elas podem querer acabar voltando pro Benji e pro Rob. Tanto que a Chunin e a Fenella, elas se dão melhor com o Benji e com o Rob do que com o Zack. Então eu acho que é um F4 que pode acontecer sim. Não vai acontecer no jogo, óbvio, mas pode ter uma aliança querendo um F4 entre eles. E aí a gente passa para a aliança do Cupim. E elas continuavam fechadas, assim, não perceberam que foram enganadas pelo Benji. Eu acho que havia uma expectativa grande de que isso acontecesse. E, assim, a Chunin explicou, como eu já falei, que era melhor ir pro Riff e pra Exile Beat, mas vocês acham que elas deveriam ter considerado o ídolo ou não? A jogada era arriscar mesmo para não quebrar ainda mais a tribo, porque quando a gente dá um throwaway vote, sempre fica o gosto amargo, né? Do voto. Assim, as pessoas param de confiar. Então, vocês acham que o throwaway vote era um risco necessário de correr? Não, eu acho que pra elas... É porque, como é que eu posso explicar? Eu acho que a Chunin em si, ela... Não é que ela tenha sido fácil manipulada pelo Benji. Eu acho que ela ficou numa situação em que, caso ela fosse alvo, ela não teria muito pra onde correr. Então ela meio que acabou se bandeando pro lado dos meninos
com esse sentido. Então, manter essa aliança no voto da Tegan e no voto do Riff meio que foi uma autodefesa dela. E, de fato, os dois grupos têm uma pessoa dispensável. No caso, a Chun-Li e a Flanella são mais unidas, em que elas poderiam se dar o luxo de perder a Anitta, enquanto o Benji e o Rob são mais unidos ao ponto de perder o Zack. Então, eu acho que para elas não tinham muito para onde correr. Elas tinham que manter a aliança com os dois meninos para uma longevidade do jogo. Eu acho que a Chun-Li, ela pensa muito nisso, de colocar pessoas na frente dela, para que ela não seja o alvo. E uma coisa que me chamou a atenção é que já tá meio que organizado de que a pessoa que votar da Exile Beat vai ser eliminada de novo. Então eu quero saber, a gente precisa ter uma swap atrelada a essa twist ou não? A pessoa que já foi eliminada vai ter que rebolar mesmo porque Survival não é moleza. Eu tô implorando por uma mistura de tribos. Tô implorando, pelo amor de Deus. Eu não vou aguentar ver Riff e Tegan no bottom dos contenders. E, paralelo a isso, ver Shane e Jack no bottom dos Champions. Eu não vou conseguir viver com isso. Pelo amor de Deus. Precisa de uma swap pra ontem. E assim, a última coisa da aliança do Cupim é que a Flanella quis eliminar o Zack por ele ter menos social que o Riff. E o Luiz Santos pontuou lá no grupo que ele estava morto porque o motivo da Flanella querer eliminar o Zack são os maiores motivos para manter alguém. Ninguém gosta do Zack ou quer jogar com ele. Então, assim, é melhor se aproximar e ganhar confiança dele. Por mais insuportável que seja, ele é um escudo e um número numa swap ou merge. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria saber para vocês. Ter um escudo como o Zack é algo que as meninas deveriam cogitar ou não? Eu acho que não, porque tipo, se elas não conseguem suportar, não vai ser um escudo suficiente, porque elas vão simplesmente ser alguma coisa ruim na frente delas, que vai só atrapalhar o jogo. Sim, concordo. Eu também tendo um pouquinho para esse lado do que não havia como ocorrer essa aproximação, porque eu acho que os dois lados não se suportam. Então não tem como ele ser o escudo delas se ele vai aproveitar qualquer oportunidade para eliminar uma delas, como a gente viu nesse próprio episódio, ele preferindo eliminar a Anitta sem fazer muito sentido. Então eu acho que não era uma possibilidade real e faltou a Flanella conseguir argumentar estrategicamente para que esses votos no Zack acontecessem nesse conselho. Então, a gente passa agora para o conselho da Anitta. E, enfim, aconteceu. Acho que foi um conselho mais, assim, inesperado para os participantes, porque ninguém estava cogitando a possibilidade do ídolo. E o que é que vocês acharam do resultado em si? O Samuel, por exemplo, falou que a Anitta mereceu sair. A Chun-Li falou pra ele no Zack, aí vai todo mundo no Riff e ela sai com um voto, sendo que poderia ter dividido no idiota do Zack. O Vinícius Roque falou que os contenders são tão idiotas a ponto de nem cogitar que alguém possa ter um ídolo. Qual a necessidade de todo mundo ir na mesma pessoa? Anitta, burríssima, mereceu o boot. Se tivesse ao menos pensado um pouco, jogariam 2 votos no Zack e se protegeriam. Gameplay fraquíssimo. E pensar que gostava da aliança das meninas. É impressão minha ou a edição já deixou bem óbvio que a Tinga vai votar e se vingar do Benji? O que é que vocês acham desses comentários e do conselho da Anitta? Eu... Assim, pra mim ela já foi tarde, tá chata já tinha saturado, assim, aquela picuinha dela com a Flopage já tava tipo... Enfim, com relação à estratégia, assim, eu não acho que houve erro da parte dos meninos, assim, das meninas. Eu acho que elas deveriam ter corrido o risco, sim, de colocar 2 votos no Zack. Da mesma forma que a Sierra e a Katie fizeram isso em Blood vs Water, colocando 2 votos no John, sendo que era pra Rachel sair unanimemente, né? Você tem que cogitar todos os cenários, assim. E, tipo, pode existir aquela chance de 1% de
ter um ídolo jogado. E tipo, véi, isso pode acontecer, sabe? Só que a partir do momento que os meninos sabiam que o Hit iria na Anitta, não fazia sentido eles votarem na Anitta, sabe? O que poderia acontecer é eles sentirem que as meninas iam pôr votos neles, assim, por precaução, e eles também colocarem votos nas meninas e fazer uma votação, tipo, doida, um empate, sei lá, de 3-2-2-1, sei lá, como é que poderia acontecer. Mas poderia acontecer isso, sabe? Mas eu acho que o Benji trabalhou muito nessa questão de vamos fazer Kumbaya aqui, vamos deixar tudo bem unânime, assim, o Hit vai ser eliminado e pronto, é isso. Tanto que eu acho que elas não deram esses throwaway votes porque ele tentou fazer planos com todos, né? E todos disseram, não, que eu vou votar na Anitta e tudo mais, mesmo sabendo internamente que não, vamos votar no Hit, sabe? Pelo menos eu senti bastante isso do Benji e da Paige na cena dos diálogos deles. Talvez realmente quem deveria ter dado alguns throwaway votes eram as três meninas mesmo, porque não me recordo de nenhuma cena do Hit tentando votar em algum dos meninos com elas, sabe? Acho que ele sequer falou com elas, ou seja, o voto dele iria para uma daquelas três. Então, assim, elas tinham que realmente ter posto pelo menos 2 votos em um dos meninos, ou até na flotage, whatever, sabe? Eu acho que ele deixou bem claro que estava jogando com os rapazes nessa votação, então talvez tenha sido uma falha. E assim, eu acho que isso fecha um pouquinho o arco dos contenders. Foi basicamente isso. Acho que todo mundo vibrou com a cara de bunda que ficou todo mundo no conselho esperando o voto do Riff. E assim, o Riff não esperava que todo mundo da tribo fosse votar nele. Ele falou em uma entrevista. Então foi uma jogada boa dele, né? Eu acho que ele esperava que ficasse com os votos dos meninos e da Paige, mas não tinha muita certeza se a Paige iria com eles, e aí resolveu usar o ídolo para que não tivesse um empate. Então, assim, eu acho que foi uma boa decisão, mas a gente tem que falar também um pouquinho dos Champions, que não tiveram muito foco essa semana, mas ainda assim eles estão presentes e ganhando cada vez mais torcida, para surpresa da maioria dos telespectadores. E assim, muita reclamação para eles essa semana. Muita gente falando que eles são tediosos. Assim, teve muita cena esporádica com interação no camp, mas também tiveram algumas cenas de alguns jogadores tentando dar a gente um indicativo de como estão as coisas. O Vinicius Roque falou sobre os Champions, que é uma tribo horrorosa. Parece que ninguém está muito interessado em jogar. E até hoje não está muito definido as alianças da tribo. Ele tem medo desses confés de que somos família e tal, e medo dessa merge vir uma tribo tão sólida que a maioria vai simplesmente fazer um pagong nos contenders. Assim como aquela tribo azul tenebrosa na Season 3. Mas, em contrapartida, tem gente que tá gostando. O Leandro Igor Vieira falou que a Season tá linda até aqui e que não tem como não amar os Champions. A história de vida deles, a forma como eles se organizam para vencer as provas, não vemos tanta estratégia da parte deles porque eles estão ganhando tudo, deixando todo o drama para os contenders. Algo que é super natural para ele. Uma das tribos mais torcíveis de todos os survivors. #GoChan, #GoMatt, #GoBrian, #GoHit, #GoTigan. E aí, como é que vocês estão em relação a tribos do Champion em geral? Eu discordo um pouco que não tenha tanta estratégia do lado deles e que não esteja tão claro assim a divisão, porque assim, a edição ela tenta de uma certa maneira focar nos contenders porque eles estão mais indo aos conselhos, mas no momento em que os Champions aparecem, eles sempre aparecem, apesar desse mantra de Kumbaya e somos família, eles aparecem muito separados. Então, assim, dá pra ver que a Jack fica muito com a Mônica, então elas já são 2 pessoas assim mais aleatórias. Dá pra ver que a Sharn, ela tá meio que tentando manter a aliança com o Matt, com... esqueci o nome dele agora. Steve. O que era com Steve, isso. Então dá pra ver que ela tá tentando manter tipo, essa aliança que tinha começado junto
junto com a Moana. Então, assim, a gente não vê muita estratégia falada, por assim dizer. Mas eu acho que pelas imagens, pelo foco que eles aparecem, dá pra ter uma ideia, assim, que a galera tá meio dividida dentro ainda dessa ideia de família. Então eu acho que se eles chegarem juntos como eles estão agora na Merge, não vai ser tipo Pagong, não. Acho muito pouco provável. Eles não vão deixar a Lydia ir tão longe no jogo. Duvido. Eu concordo com o Patrick, eu acho que ao invés da dinâmica de alianças dos contenders, que tem basicamente meninos versus meninas, nos Champions tá tendo muita dinâmica de duplas. Como ele falou, tem a Jack, a Mônica, tem a Shine, o Matt, tem também o Samuel com o Brian, que apesar de não aparecerem muito, dá pra ver que eles estão sempre juntos. Então eu acho que isso vai acabar juntando. Na Merge, essas duplas vão acabar meio que formando várias voting blocks ao invés de alianças, então isso vai acabar sendo dividido bastante. Eu tô achando essa dinâmica muito interessante. Eu acho que não vai ser Pagong, não. Eu espero também. Deus ajuda a gente. E por fim, assim, vamos comentar agora os principais flops do Champions. Eu acho que a pessoa que teve mais airtime foi a Lydia, e muitas pessoas essa semana perceberam que ela tem constantemente recebido elogios de ambas as tribos e que ela tem cada vez mais se destacado. O Caio Alexandre Souza Spinelli, por exemplo, falou que ele notou que eles dão bastante foco sobre os comentários sobre a Lydia ser uma máquina e afim. Ele sente que isso é uma construção de um plot onde ela vai ser eliminada por ser uma ameaça. Então, Igor, o que é que você tá achando da Lydia? É uma ameaça tripla, né? Gente, eu fico de cara porque... Gente, às vezes ela tá, tipo, fazendo nada, tá quieta, parada, e eles dizem, nossa, ela é musculosa, ela é um monstro, gente, ela tá dominando, ela é muito boa, gente, socorro. E às vezes ela tá parada, olhando, tipo, pro nada, ou até uma rodada que ela perde, todo mundo diz, meu Deus do céu, X-Solid, X a Machine, eu fico assim de cara, meu Deus do céu, acho que só dela existir ela já intimida, assim. E ela... e eu comecei a gostar dela por conta disso. É igual aquele gif de Cramuan, né? Com a Julia vendo a Brenda falando She's so dangerous. Muito perigosa, perigosíssima. Já tô torcendo por conta disso. Alguém quer comentar mais sobre a Rock Solid, Ripped, Martini, Lydia? Gente, mas assim, se a gente for comentar tudo, o podcast vai até 5h30 da manhã. Já tem quase 1h30, então vamos assim, falar da mini sessão, que eu estou chamando agora, da Charney, e um possível F2 dela, que já foi mencionado 2 vezes sobre ela defender o porquê ela deveria ganhar o programa. O que vocês acham da Charney? Ela é alguém com potencial ou não, é só fogo de palha? No momento, ela é a minha favorita dos Champions. Assim, é de fato, assim, de longe, a pessoa que eu mais gosto, mais torcível pra mim no grupo deles. E eu acho que ela tem grande chance de chegar bem longe, porque ela não é uma ameaça física, então, quando esse argumento for usado pra eliminar alguém, ela não vai ser uma das pessoas primeiramente visadas. Ela tem boas relações com todo mundo, né? Ela não tá, tipo, tão sozinha, e ela tá ao mesmo tempo com todo mundo. Ela tem uma confiança muito grande no Matt, por causa da aliança dela com a Moana. Eu só não sei se ela sabe que o Matt tinha o idol da Moana. Esse idol ficou no jogo? Não tem a confirmação, mas eu acho que é uns 85 a 90% de chance de ter ficado. Ficou sim, porque ela deu pro Matt, tá no bolso dele. Continua com ele, então. Eu acho que sim. Senão eles não teriam focado tanto em falar várias vezes que tava na mochila dele o ídolo. Eu acho que ficou com ele, com certeza. Entendi. Então, pra mim, tipo, tendo esse extra no Matt, que eu acho que ela é uma pessoa que talvez ele conte que o ídolo tá com ele e tal, até mesmo numa Merge, pensando assim, ela é a pessoa que eu mais torço e é quem eu acho que consegue chegar mais longe do grupo.
a minha esperança é que ela consiga influenciar as decisões do Matt, assim como a Moana influenciava. Sim. Porque eu acho que o Matt vai ter uma posição de importância dentro das alianças do Champions. Eu acho Sim. que ele é a pessoa mais querida assim no acampamento por todos, então acho que muito do que ele decidir vai ser seguido daqui para frente. A sensação que eu tenho também é que numa possível merge que ele chegue, eu acho que ele é uma das primeiras pessoas que os contenders vão atrás para tentar formar aliança. Então eu acho que ele vai ser uma pessoa bem importante também. E agora, para finalizar os Champions, a gente tem que falar dos 2 bottoms mais evidentes. Primeiro, a Jack, e não sei se vocês repararam, mas naquele recap que faz antes do episódio começar, a produção destacou que o desempenho dela na prova do Stiling mudou a percepção que a tribo tinha sobre ela ser inútil. Vocês acham que ela conseguiu pelo menos se safar dos próximos CTs com aquilo? Eu achei isso aleatório. Eu acho que não. Tipo, eu acho que ela não vai ter mais esse plot de a Jack é mais fraca, então ela vai sair. Até porque eles agora têm a Shane pra mirar antes, infelizmente. Então eu acho que ela vai longe ainda e vai causar bastante estrago, porque ela é, de longe, uma das mais estratégicas da tribo. E isso vai ferrar bastante com as pessoas lá. Então seria bom se eles eliminassem ela logo, mas como não vão, eles vão se ferrar por isso. Última pessoa que a gente precisa falar é a Chene, e acho que o momento assim que ela apareceu com mais destaque essa semana foi com ela divinindo com a tribo inimiga que ela tinha usado um ídolo no conselho anterior. Vocês acham que isso foi algo que acabou de vez com as chances dela, porque a gente vê o Matt reclamando que ela deu aquela informação, ou foi uma boa dica para eles que ela estava no bottom e que ela vai precisar de ajuda se tiver um swap ou merge? Se tiver uma mistura de tribos assim, ela fez certo, porque ela não vai ser alvo em um conselho tribal, porque vamos pegar o voto da Shane, porque ela com certeza vai flipar. Agora, se não tiver swap, ela tá fodida. Só isso, mas enfim, né, vamos rezar que tem uma swap, porque eu não quero ver Shane saindo. Então assim, eu acho que tá todo mundo concordando que não foi uma boa ela ter falado, Depende. Se tiver swap, depende. Pode ter sido bom, pode não ter sido. Vai depender da sorte. Eu acho que ela poderia ter esperado acontecer pra falar pra eles quando tivesse a nova tribo. Mas também tem uma questão também que, independente de ter uma swap ou não, ela era o bottom claro da tribo. Então... Isso não vai mudar, né? Isso não mudaria. Então, pensando nisso, pra mim, eu acho que ela fez certo. Porque ela jogou a informação de que ela é uma pessoa que a outra tribo pode correr atrás. E, ao mesmo tempo, se a tribo dela for pro conselho, ela já seria eliminada de qualquer maneira. Então, acho que ela fez certo. Eu faria a mesma coisa. A melhor frase dela, de todos os survivors da vida, tá no top 5 meu, é "You're threatening me?" Não me ameaça não, meu filho. Amei. Muito bom. E, enfim, vamos agora pro encerramento. Eu queria fazer uma pergunta muito importante primeiro, para encerrar. É que se existe esperança para essa tribo dos contenders de a gente conseguir aturar alguém que não seja o Riff e a Tiga. Por exemplo, o Júnior Corandini falou que essa tribo é um lixo. Esses garotos completamente prestáveis, o cara caga na cabeça delas e elas ficam lambendo. Espero que sejam massacrados pelos Champions. O Alan Martins falou: gente, teria sido lindo o tombo do Benji. Porém, o ícone Riff pensa na aliada e mandou a Anitta Falserino. Agora só resta esperar a cota pra Tiga vencer a prova em um swap e que meu Power Couple caia em uma tribo que nunca perca e cheguei na Mesh. Então, tá bem difícil, né? O próprio Alan Matriz já tá aí falando que vai ser bem difícil. Eles precisam de muita coisa pra chegarem na Merge. O que é que vocês acham? Temos esperança pra tribo dos Contenders ou não? É um caso sem recuperação?
Por enquanto eu tô considerando Benji, Zack, Rob, Fenella, Shoni e Paige os próximos 6 eliminados, né? Mas como a Australian Survivor tá sempre surpreendendo, pode ser que semana que vem eu esteja dizendo que esses 6 são F6, né? Quer dizer, menos o Zack. Mas enfim, né? É muito imprevisível, né, gente? Eu acho que a Paige vai salvar todos, sendo a melhor jogadora de todos, o Mastermind. É simplesmente dona da Austrália. Eu acho ela que vai fazer que os contenders sejam aceitáveis. Concordo com o Macedo. E for place para o winner, já estou vendo a trajetória brilhante. Acho que não tem mais nada, né, pra comentar os episódios. A gente já comentou a maioria das coisas. Vocês querem falar algo sobre os episódios que não foi populado aqui? Eu só queria comentar que sempre que eu sou muito manteiga derretida, então assim, aquele momento dos Champions recebendo os presentes da família, assim, por mais que o Survivor seja um jogo de estratégia, de social e de eliminação, de que eu tenho que eliminar você, cara, esses momentos sempre me agradam muito. Então, assim, poder ver a relação deles e ver a família, pra mim é algo sempre muito positivo. Eu gostei bastante. E, tipo, pra mim, eu não acho que Survivor seja só um jogo de estratégia social. Porque sem essas partes de emoção, das cartas de família, etc., não seria Survivor pra mim. Seria só algum outro programa qualquer que seja só de estratégia. Então, eu acho que faz parte. Eu gosto muito quando isso acontece. Acho que a maioria das pessoas se emociona. Enfim, e aí? A outra pergunta é quem a gente quer que volte da Exile Beat e quem vocês acham que vai voltar? O Luiz Santos, por exemplo, falou: volta Tegan pra comer o cu dessas fudidas. Se algum dia eu disse que gostava das mulheres contendas, eu menti. Só salva a Chunin mesmo. Não entendo o que a Fenella fala. A Anitta é mais attention whore e a Anira e a Paige é mais vezes humilhadas por episódio do que tem de confesso. Então, e aí, gente? Quem é que vai votar nessa Exile Beat? Tegan, eu quero que ela volte, ela vai voltar. Eu quero que a Anitta volte, eu vou ser o do contra. Coragem, viu? Então tchau, o Danilo, ban. Pode banir o Danilo, gente. Alguém quer que a Anitta volte também? Acho que não, hein? Aí, sinceramente, eu prefiro até que o Damien volte falando sobre a perna quebrada dele. Exatamente. Do que a Anitta voltando. Gente, mas ela é tão alegrezinha, vocês não gostam não das reações dela? Não gosto não. Ela pode ser alegrezinha, mas ela é muito história, gente, pelo amor de Deus. Ela é uma baita de uma cuzona, isso que ela é. O mim já foi tarde, tinha que sair do lado mesmo. Mas tem que parar pra pensar também que ela vai descobrir que foi enganada, ela vai voltar com sangue nos olhos. Eu não ligo. Que descubra lá e vai embora com o cara no cu. Que ela faça exposição tu lá na arena. Aí eu vou gostar, mas vai embora. Prefiro 1000 vezes minha Tegan. Eu também não ligo não, eu devia ter descoberto isso antes. Então tá, gente. E assim, quero saber agora quais são as apostas de vocês pra Winner e quem é que vocês estão torcendo que ganhe. Não precisa ser a mesma resposta. Eu acho que o Matt vence, porém eu tô torcendo pra Paige. Da tribo dos Champions, eu acho que quem tem mais chance de vencer é o Matt. Mas a minha torcida é pela Sean. Eu espero que ela chegue, seja no mínimo Final 3. E dos Contenders, eu tô igual o Macedo. Eu gosto muito da Paige. A galera mete o pau nela, mas ela é a pessoa mais torcível pra mim deles. Então, Final 3, Matt, Sean e Paige, com a Sean como winner. Os Pages fãs, todos aqui no podcast. Pagers unidos jamais serão vencidos. Gente, eu adquiri uma relação de amor e ódio com a Paige, que nem com a Zig na temporada passada. Então, assim, eu tô meio que torcendo por ela, né? Ver ela tomando no cu todo episódio já virou hobby pra mim. Então, ela virou meio que uma torcida. Se eu for falar quem as 3 pessoas que têm mais chances de vencer... Gente, eu vou apostar altíssimo. Vou arriscar todo. Vou dizer que são a Shorn, a Mônica e o Matt. Ei, Mônica, 2 confessos na temporada inteira com chance de vencer. Gente, é a Natalie White. Não, agora são 3, Danilo. Teve um agora.
Eu acho que quem vence é um dos contenders, então minha aposta vai ser que ou o Rob... Gente, Deus me livre, Danilo. Que péssimo gosto. Não, é quem eu acho que vai ganhar, não é minha torcida. Não, que eu não quero saber, Danilo. Mas o Rob é legal, deixa ele. Eu acho que um contender vai ganhar. Mas assim, quem eu quero que vença realmente é o Sam. E pelo menos que ele chegue até a final. Mas também torço muito pros Champions em geral. A única pessoa assim, dos Champions que eu não gosto muito é o Steve. Mas assim, tem me cativado nos últimos episódios. Então qualquer Champion que ganhar pra mim tá legal. E pra finalizar, vamos falar sobre quem vai sair nos 2 episódios da semana que vem. Eu não sei se são 2 eliminações, ou se vai ser só vai ter a Redemption no episódio da segunda-feira. De novo não, gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, quem é que vocês acham? 2, assim, de cada tribo para optar. Pode começar o Igor, que acertou na semana passada os 2 eliminados da tribo do Contender. Eu acho que ele tá spoilado, então arrisca tudo. Ai. Gente, vou seguir a mesma linha de raciocínio, peraí. Gente, dos Champions, eu vou apostar na... Vou apostar na Lídia e vou apostar... Vou apostar no Match. Desculpa. Enfim, e dos Contenders, eu vou apostar no Band e vou apostar de novo, infelizmente, na Tegan. É isso. Nossa, já uma aposta que já disse que a Tiga vai voltar e vai ser eliminada. Gente, vai ser bate e volta, não tem jeito. Dos Contenders, eu acho que a Tegan mesmo, ela vai voltar isso aí. E o Zack também, porque estão preparando o blind dele há muito tempo e eu não aguento mais, eu espero que seja verdade mesmo. Ele sai ao interesse. E dos Champions, eu acho que é Shane, que ela vai sair. A segunda pessoa, eu não sei, eu acho que todos os outros vão chegar na Merge. Ou então na próxima swap, todos os outros vão chegar, menos a Shane. Eu acho que dos Contenders, se a Tegan voltar, eu acho que saem o Zack. E depois, no seguinte, caso eles vão de novo, eu acho que sai uma das meninas. Então eu apostaria na Chun-Li. Agora, se a Tegan não voltar, se quem voltar for a Anitta, eu acho que sai Anitta e Zack. Agora, dos Champions, Shayna é a minha primeira opção. E talvez a Jackie. Eu acho que a Lídia, por mais que ela estejam falando muito do aspecto físico dela e tal, eu acho que ela tem mais cara de ser early boot antes da Merge do que ser agora. Então... É que, gente, eu não apontei a Shane por questões assim, mais de edição, eu não sei se vocês estão percebendo, mas tá saindo muita gente que tá sendo assim, aparecendo muito mais, tendo bastante visibilidade em alguns episódios anteriores ao da eliminação. E assim, a Shane já desapareceu por 2 episódios. Então, tipo, eu meio que tô comemorando. Porque se ela tivesse mais assim, evidente, pelo menos dando um confessionário dizendo, oi, eu existo, aí eu diria, não, a Shane vai ser eliminada. Mas como ela assumiu, a Jack também deu uma sumidinha também, eu tô tipo, ufa, graças a Deus. Por isso que eu pontuei a Lídia e o Matt, porque eles estão sempre assim, aparecendo. Faz sentido. Minhas apostas na tribo dos Contenders é quem quer que volte da Desire Beach, eu acho que vai ser eliminado, e a Paige, acho que ela vai ser a próxima eliminada. E assim, na tribo dos Champions, eu acho que vai ser o Brian e a Lídia, os próximos eliminados. Brian também é uma boa aposta. Eu acho que a Lídia vai sair na swap. Vai ser swap fucker. A Lídia tem muita cara de ser swap fucker. Eu acho que ela vai sair, porque eu acho que esse é o motivo dos comentários do She's rock solid, she's machine, she's ripped, enfim. Gente, eles só reconhecem o quanto com ameaça ela é. Eu acho que esses comentários meio que servem pra ela se merge de boot ou algo assim. Primeiro membro do júri ou algo assim. Ela não vai muito longe. Tadinha. Vai ser eliminada por ser ripped. Agora, pra finalizar, os beijos. Alguém tem beijo? Eu vou mandar o meu primeiro. Vou mandar um beijo pro Igor, que mandou mensagem pra mim falando do podcast. Então, um beijo pra você. Obrigado por acompanhar. Não sei se você vai ouvir até aqui. E aí, alguém mais quer mandar beijos?
eu só queria mesmo agradecer pelo convite de poder participar do podcast. Espero que não tenha falado tanta besteira. Imagina. E eu assisto muito Survivor, mas acho que na hora que eu vou tentar argumentar alguma coisa, acho que fica meio merda. Não, ficou muito bom. Não me odeiem. Eu vou mandar um beijo pro Gabs e pra Carol, que já participaram aqui. E eu acho que eles vão ouvir até aqui, eu acho. Queria mandar um beijo para o Ítalo e para o Bruno Lino, que comentam de Australian Survival comigo. E eu acho que o Ítalo vê os podcasts e sempre reclama de algumas coisas que eu falo, então por isso eu continuo falando, porque se ele tá reclamando é porque eu tô fazendo certo. Então um beijo para eles dois. Queria agradecer a todo mundo que participou. Se você tá ouvindo, não deixe de comentar. A gente tem um trabalho grande para fazer isso aqui. A gente tá numa sexta-feira à noite fazendo isso, então deixe o seu feedback. Eu acho que a gente já pode dizer que com 3 semanas fazendo esse podcast que ele é like a rock, like Lydia. Então, estamos aqui para ficar. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, gente.